Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para refletir. Eu gosto de fazer reflexões sobre o dia a dia, sobre o que acontece. E hoje eu quero fazer uma reflexão sobre geração. Por exemplo, a gente vê geração. O que é geração? É um tempo de vida de grupos de pessoas. Então, uma geração normalmente dura em média aí, vamos por aí 70 anos, 65, 70 anos. E nós temos visto aí geração do ano 60, geração dos anos 70 e por aí vai. E lendo a palavra de Deus no livro de Provérbios, eu encontrei alguns textos falando sobre geração. Então eu gostaria de compartilhar com você, porque é muito importante nós atentarmos para o que está ocorrendo nesta época, nesta geração. Então a palavra de Deus diz aqui em Provérbios capítulo 30, e no versículo 11, o 12, o 13 e o 14. E depois eu vou ler o versículo 17. Diz assim as Sagradas Escrituras: há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Agora o 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. O que esse texto aqui está dizendo? Esse texto aqui está dizendo, meu ouvinte, de vários tipos de geração. Então a palavra de Deus já está lançando luz aqui, que existe várias formas de geração. Por exemplo, a minha geração foi aquela geração rebelde dos anos 60, né? Do rock, começou o rock. Então, é uma geração rebelde. Se você observar, foi na época de John Lennon. Então ela começou mais ou menos nesta época. E dos Beatles, da rebeldia. E essa geração trouxe muito prejuízo, trouxe muito problema. A geração da anarquia, dos hippies, né? E aqui está falando, né, no começo que eu fiz, no versículo 11 do capítulo 30, que diz assim: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Você já percebeu hoje que tipo de filhos está aparecendo na face da terra? Eles não têm mais respeito pelo pai, não têm mais respeito pela mãe. Você pode observar. Então, isso é um tipo de geração praticamente que está aqui, nós estamos vendo nos nossos próprios dias. Eles não têm respeito mais pelos pais. E depois no versículo 12, está dizendo que há uma geração que é pura aos seus próprios olhos. Quer dizer, eles acham que está tudo bem, que está tudo certo. O que eles estão fazendo estão corretíssimo, o que vem à mente deles está correto. E aí a palavra diz que eles nunca foi lavado da imundície, quer dizer, do pecado, do que eles acham que ele está certo. Tem geração que acha que cada um faz o que bem entende. Então é esta geração que está falando aqui no 12. Depois no 13 tem uma geração que a Sagrada Escritura está falando. Há uma geração cujos olhos são altivos, quer dizer, são orgulhosos, são pessoas altivas que pensa que é o dono do pedaço. E a palavra de Deus vai falando que esse tipo de geração ela existe no meio da sociedade.
E normalmente esse tipo de geração, ela se autodestrói. Ela traz muito dano para a sociedade. Eu me lembro que na minha época de escola, os professores tinham muito respeito. Hoje não, hoje aluno bate nos professores, quer dizer, é uma geração perdida. É uma geração que está fora das rédeas do comando. E depois, aqui no versículo 17, está falando aqui: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Aí você está me perguntando, o que será que significa esse texto aqui? Será que vai vir algum passarinho e vai arrancar os meus olhos? Não, ouvinte, esse texto aqui, ele está dizendo na eternidade. Porque às vezes você vê os filhos zombando o pai, ou não obedecendo a mãe, e ele fica velho, fica de idade, tem os filhos dele, não acontece nada, você não vê nem um passarinho. Mas aqui está dizendo que vai acontecer isso. A palavra de Deus está dizendo que vai acontecer para quem é desobediente a pai e mãe. Eu tenho visto na internet mesmo uma geração muito rebelde, não respeita os mais velhos. Eles não têm um pingo de respeito. Então a palavra de Deus está falando que quando eles morrerem, quando eles estiverem lá no inferno, é um tipo de ave, que pode ser um demônio, alguma coisa nesse sentido, vai judiar deles nessa parte. Vai acontecer isso. Porque a palavra de Deus, as pessoas não entendem quando lê ela, pensa que é literal aqui. Não, mas ela é espiritual. Então quando a palavra de Deus fala que honra teu pai e tua mãe para que tudo vá bem na terra, que é um mandamento com promessa, as pessoas às vezes falam, mas para que aumente os seus dias, as pessoas não conseguem entender. Por quê? Porque às vezes você vê uma pessoa que deu tanto trabalho para a família, deu tanto trabalho para o pai, para a mãe, e estuda, consegue ganhar dinheiro, tem família, vive muito bem, e desce a sepultura sem acontecer nada. Mas a palavra, igual eu estou explicando para você, que a palavra de Deus diz que vai ser abreviado os dias dele, quer dizer, ele não vai entrar no gozo, na eternidade. E a Bíblia fala que quando você não obedece pai e mãe, você tem uma maldição. E essa maldição, tanto ela pode começar agora aqui nessa terra, como ela pode vir depois. Por isso que a Sagrada Escritura fala que às vezes os pecados de um homem, ele já começa a ser evidenciado aqui, ele já começa a receber o castigo por aqui já. Mas enquanto que outros não. Isso é mistério de Deus, nós não sabemos por que acontece isso. Isso está escondido diante de nós. Mas que ele vai ter que prestar conta e que vai ter que pagar, vai. Então eu lendo esse texto aqui, eu pensando na geração de hoje, dos filhos, dos jovens, nós estamos numa geração praticamente perdida. É uma geração que não tem nada para oferecer lá para frente. E essa geração, o que eles vão passar para os filhos dele? O que eles vão trazer de ensino? Então nós vemos que dependendo do pecado, do que acontece com uma nação, com uma sociedade, a base da sociedade, da família, ela se destrói. Então a palavra de Deus está falando que existe vários tipos de geração que elas são terríveis. Geração rebelde. Os filhos tudo rebelde. A televisão mesmo, né? A geração que não tem mais temor dos princípios morais. O errado está certo, o certo está errado. Então, meu ouvinte, se você é daquele tipo que zomba de tudo que você ouve, por exemplo, eu às vezes no meu canal eu vejo as pessoas zombar, e eles zombam, mas lembre-se que tudo que está escrito aqui na palavra vai se cumprir. E um dia você vai se lembrar de que você foi advertido. Então, a palavra de Deus, ela não deixa passar batido quando você
não atenta para ela, quando você zomba dela. Por isso que no livro de Provérbios diz assim, no capítulo 1 e do versículo 22, até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensato, odiareis o conhecimento? Aí no 24 ele vai dizendo assim, entretanto, porque eu clamei e recusastes, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta. Sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro do simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Então, meu ouvinte aqui da palavra, você está vendo aqui esse vídeo, eu estou com a palavra de Deus. Você está sendo advertido. Que tipo de geração é você? Será que você foi criado sem limites? Você foi criado da maneira que você acha que tem que ser? Então você tem que tomar muito cuidado. Porque a palavra de Deus fala que um dia você vai ter que prestar conta dessa tua caminhada. E você, como é que você cuida com seus filhos? E você, filho? Você é daquele que não respeita teu pai e tua mãe? Não importa quem eles foram para você. Mas se você é uma pessoa rebelde, se você dá trabalho, corvos do ribeiro vão arrancar o teu olho. Aí você pode estar morrendo de rir aí, porque talvez o tempo está passando, não acontece nada com você, mas vai chegar o dia desse texto da palavra de Deus se cumprir na sua vida. Se você é um jovem, igual eu vejo muito jovem, tolos, jovem que você avisa, mas ele não está nem aí, pode ter certeza, jovem, você que está vendo esse vídeo, tudo o que está escrito aqui vai se cumprir. O que você planta, você vai colher. A palavra de Deus diz que de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. E Deus, ele está aguardando só um momento. Ele não tem pressa, porque ele tem a eternidade na mão dele. E você para ele é um vapor que passa. Segundinho passa para ele. E ele te dá esse tempo para você poder se arrepender. Aqui na internet mesmo nós temos um exemplo de pessoas que zombaram das coisas de Deus. Então um vídeo aí na internet que aconteceu lá em Jundiaí. Vocês lembram daquela jovem que foi para uma festa, os amigos convidaram e já estava meio embriagado eles. E aí a mãe foi acompanhar ela até o carro. E aí a mãe falou, ó, filha, vai com Deus. Ela falou, mãe, aqui não cabe mais Deus não. Se ele quiser, ele vai lá no porta-luva, no porta-malas. E aí houve um acidente gravíssimo. E todos eles morreram. Mas para espanto da polícia, o porta-malas estava intacto. E lá tinha uma caixa de ovos. E nem o ovo se quebrou. Será que isso foi coincidência? Com impacto? Será que todos os ovos não teriam se quebrado? Mas nenhum se quebrou. Basta você assistir aqui na internet que você vai ver essa história. Saiu nos jornais, tudo. Então você que está vendo esse vídeo aqui, você está sendo advertido. Você tem que olhar que tipo de geração é a sua. Você, a sua geração. Qual é a maneira que você está vivendo? Será que você gosta de zombar quando nós falamos de Deus aqui? Quando nós estamos falando que vai vir um juízo? Que vai vir uma ira de Deus?
E o interessante é que o ser humano, ele sempre gostou de brincar com o perigo. E não é diferente, às vezes, com a nossa geração. Eu mesmo já brinquei com o perigo. Porque nós somos tolos. Então, se você é um tolo, você começa a pensar. Eu já vi pessoas brincar com o perigo e na hora de chegar, ele ficar com o olho estatalado, assustado, sem ter reação nenhuma. Aqui na palavra de Deus mesmo, teve um rei lá da Babilônia, que ele zombou de Deus. Esse rei se chamava Beltesazar, está lá no livro de Daniel. E ele pegou as taças lá do templo, as taças sagradas que era para os cultos, ele começou a zombar, beber lá com as prostitutas, com as mulheres, e aí a palavra de Deus diz que apareceu uma mão sobrenatural escrevendo. Aquele homem que estava zombando de Deus, naquele momento ele ficou pálido. E assim pode acontecer na sua vida. Às vezes você zomba. De repente acontece uma desgraça na sua vida. E aí, em questão de milésimos de segundo, vai passar tudo que você fez. E aí você vai estar sem apoio. Como que você vai fazer? Então você tome muito cuidado. Por isso que nós estamos aqui na internet. Nós vive advertindo as pessoas. A gente vive chamando a atenção das pessoas. Porque existe uma ira de Deus sobre toda a humanidade. E a palavra de Deus diz que quando ele despejar essa ira, ele não vai ter dó e nem misericórdia. A ira de Deus é inimaginável. Vai além da compreensão humana. Porque o pecado, ele tem consequências inimagináveis. O salário do pecado é muito alto. E nós não temos noção disso. Eu já fiz um vídeo dizendo que nós não temos noção do que é o pecado. E por mais que a tragédia, a desgraça seja fora do nosso limite de pensar, é porque o pecado é daquele tamanho. Então, todos os dias nós estamos aqui, direto, nós temos nossos vários vídeos, nós não cansamos de fazer vídeo, nós falamos sério, mas as pessoas gostam de brincar. Eu lembro que uma vez eu adverti alguém, aqui pela internet, e eu falei para ele, olha, não zombra das coisas de Deus, eu não estou fazendo medo para você, eu estou só divertindo. E ele brincou, zombou, e ele era um policial, não acreditava em Deus. Falei, tome cuidado, rapaz. E aí, para minha surpresa, quando foi numa segunda-feira, eu vi o noticiário. Ele estava morto. Ele levou um tiro, ele saiu do trabalho. Eu conversei com ele no sábado. E aí, na segunda-feira, ele já estava na eternidade. Imagine a situação dele lá, lembrando de todas as palavras, de todas as advertências que ele recebeu aqui na terra. E da chance que ele teve para endireitar a vida dele. Mas o que ele fez? Ele zombou. Isso foi no sábado à tarde. E ele ia trabalhar, ia pegar o plantão dele no domingo à noite. E Deus estava nos usando para advertir ele, para ele não ficar brincando com isso. Mas ele brincou. Quando foi na segunda de manhã, eu vi espantado o noticiário na TV. Então você às vezes que gosta de brincar com coisa séria, eu já brinquei já, mas Deus teve misericórdia de mim. Já brinquei com essas coisas espirituais. Hoje eu não brinco mais. Hoje eu tomo muito cuidado. Então eu espero que esse vídeo sirva para você. Você que é jovem, que gosta de adrenalina, você tome cuidado. Principalmente o jovem. Você também às vezes já está com a mente endurecida, com a consciência endurecida. Você tome cuidado, porque você não sabe as coisas invisíveis. Não dá para você saber quando vai acontecer isso. Eu tenho visto tanta pessoa partir para a eternidade. Às vezes ela zomba num dia, né? E como ela não sabe, acontece uma tragédia. Eu fico imaginando como que ela deve estar lá do outro lado. Você quer pagar para ver? Eu gostaria que você refletisse no que foi falado aqui. Pense nisso.